A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos. Vamos continuar com o tema Esclarecendo Dúvidas a respeito de legalidade e brechas, parte 6. Em Romanos capítulo 11, versículo 22, diz assim: Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas para contigo a benignidade. A benignidade de Deus, amém? Se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu será cortado. Então, através da fé, que é a dependência total da graça, nós temos acesso à bondade de Deus. Deus tem planos bons para nós, salvação, cura, libertação. Toda a herança vem para nós gratuitamente. Tudo que Jesus conquistou vem para nós gratuitamente, se a nossa justiça diante de Deus for Jesus Cristo, enquanto pelo Espírito Santo estamos sendo transformados no desempenho também em justiça de Deus, através da frutificação, da santificação, para a glória do Senhor. Pois no Espírito já somos justiça de Deus. É o que diz lá em 2 Coríntios 5, 17 e também 21. Vemos que a benignidade de Deus é um presente. Deus pode ser bom, curar, libertar, prosperar, continuar santificando, continuar abençoando aqueles que do começo ao fim colocam 100% da sua fé, da sua dependência, da sua vida em Jesus Cristo. Dependendo completamente dos méritos de Cristo, da obra consumada por Cristo, do Espírito Santo que nos ajuda em nossas fraquezas. Através da fé, nenhuma condenação há. O Espírito Santo nos leva ao arrependimento, o Espírito Santo nos leva a níveis mais profundos de obediência, e vamos crescendo, amados, em tudo. O crescimento produzido por Deus. A administração da graça começa e prossegue através da fé, que é a dependência do que ele é, do que ele pode, do que ele sabe, e tê-lo como fonte constante. Salmo 87, 7 diz: todas as minhas fontes estão em ti. Assim como nós dependemos do ar passo a passo, a respiração, a batida do coração, assim nós dependemos da graça. Onde abundou o pecado, os efeitos do pecado, agora abundou a graça para uma nova aliança com superiores promessas. Isso é um presente. Veja no Salmo 23. A ovelha apenas usufrui gratuitamente. Tudo é feito em favor dela. Quando nós compreendemos que a nova aliança não pode ser merecida nem recebida segundo a nossa justiça, mas sim só pode ser recebida como presente em Cristo através da fé. Esse é o método de Deus. Ninguém será salvo pelas boas obras, bom comportamento. Nós somos salvos pela graça através da fé. Através da fé nós temos o perdão dos pecados e o trabalhar gratuito da graça do começo ao fim. Como nós dissemos, Romanos 1,17 é de fé em fé, do começo ao fim do processo. Quando o homem tenta, através das obras, ele acaba sendo rejeitado. Como disse em Romanos capítulo 9, 32, ali do 30 ao 32, capítulo 9 de Romanos, que Israel não conseguiu ser salvo, porque ao invés de confiar na obra de Cristo, eles tentaram ser salvos pelas suas próprias obras. É claro que as obras têm o seu valor na vida cristã como efeito, como resultado. Sim, nós podemos comparar as boas obras com o fruto de uma árvore boa. Veja, toda árvore boa dá bons frutos. Então, a raiz é a nossa comunhão com o Senhor, é o que Ele fez e está fazendo na nossa vida. Essa é a raiz, a nossa comunhão com Ele, diária, se alimentando da graça, recebendo o seu perdão, a sua ajuda, e o fruto é o produto final. Então nós somos salvos para as boas obras. É importante, amados, que eu e você venhamos a amadurecer e dar bom testemunho, e através disso impactar vidas, conquistando elas para o Senhor Jesus, através do nosso exemplo, bom comportamento, conduta. Mas tudo isso não computa para a salvação, pois nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos para as boas obras. Todo salvo está sendo transformado por Deus, esse é um presente. Assim como Deus dá a salvação de presente, a santificação também é um presente.
A Bíblia diz: eu sou o Senhor que te santifica. E ele vai trabalhando na vida daquele que salvou, corrigindo, aperfeiçoando. Se a pessoa for ali na presença do Senhor constante, dependendo da graça, ele medita na palavra, né? Ele ouve a palavra, confronta com a sua carne e vê que aquilo ali é pecado, aquilo ali está errado, não agrada o Senhor. Então, ao invés dele se culpar, se esforçar ou tentar mudar na carne, como os crentes da Galácia, lá no capítulo 3, eles tentavam se mudar pelo esforço na carne. Deus quer obediência, mas não na carne, né? A carne é obra de imundícia, trapo de imundícia. E aí, a pessoa que ela é humilde, que ela realmente depende da graça, ela medita na palavra e descobre coisas que não está correto. Então ele pede perdão e crê no perdão. Porque tão importante quanto pedir perdão é crer que Deus nos perdoa e nos purifica de toda injustiça. Não viva por sentimento, eu não sinto, eu não acho. Não, o que vale é o versículo. 1 João 9 diz que se nós confessarmos, ele é fiel e justo para perdoar e purificar de toda injustiça. Ele não apenas perdoa, mas ele apaga, cancela, como se você nunca tivesse pecado. O Cordeiro de Deus que tira o pecado, ele tira todo o pecado, os efeitos do pecado e consequência do pecado. É claro que se você pecou diante dos homens, pode haver consequência, mas se você se arrepender e se voltar para Deus, Deus irá junto com você. Você, como filho, herdeiro, você arrependido, terá a ajuda de Deus nesse processo. Deus diz que, sendo os caminhos dos homens agradáveis a Deus, faz com que até seus inimigos tenham paz com ele. Ele muda coração, como ele fez com aqueles que estavam com Daniel, dando graça e favor diante do eunuco, diante dos reis. Deus deu graça de José diante de Faraó. Deus, ele dá favor, ele move situações, papéis, juízes, tudo em favor daquele que é realmente dependente total da graça. E a graça, amados, ela vai operando essa santificação na vida do salvo, como diz Hebreus 12, com correções. A pessoa ela é humilde, ela ouve a palavra, ela compara o seu comportamento atual com as escrituras, ela pede perdão, ela crê no perdão. Tão importante quanto pedir perdão, ela crê no perdão. E ela crê que essa restauração, que nós não queremos apenas ser perdoados, mas queremos parar com aquele pecado, queremos ter nojo daquele pecado. E isso é responsabilidade do Espírito Santo. É ele que nos conduz nesses níveis. Desde a confissão, ele se torna nosso advogado, nenhuma condenação há, certo? E ele, vendo que nós confessamos e reconhecemos aquilo, ele toma a responsabilidade, nos perdoa e vai trabalhando desde aquela confissão, e você vai entregando dia a dia, e ele vai mudando você. A Bíblia diz: se o Filho vos libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Não é eu e você que nos libertamos. Nós não podemos mudar o nosso comportamento. O que nós podemos é concordar com a palavra de Deus, que aquilo é pecado, reconhecer, confessar e crer. E crer que Deus vai trabalhar naquilo, nos libertando, não só do pecado, mas do amor ao pecado. Então entra aí o arrependimento, a fé e a perseverança. Aí você adora a Deus, você faz o bem, busca o reino de Deus, sua justiça, e essas coisas vão sendo acrescentadas. E Deus vai mudando você de presente para você. Ele vai fazendo isto, ele sabe como fazer com que todas essas coisas cooperem na vida daqueles que amam o Senhor. Então ele vai disciplinando, corrigindo, ele vai trabalhando nas circunstâncias, no coração, e todas as maneiras ele vai trabalhando na vida do humilde, daquele que depende da graça, né? Nunca devemos ser maduros em nós mesmos. A Bíblia diz em Mateus 18 que se nós não nos fizermos como crianças, de maneira alguma herdaremos o reino. Então isto é dependência total. No início até o fim do processo, nós somos dependentes daquilo que Jesus Cristo fez para sermos salvos, perdoados, aceitos, ouvidos e atendidos por Deus, certo? Nós somos realmente aceitos por Deus, podemos entrar diante do seu trono com ousadia da fé, com humildade, amor, adoração em Cristo. E no Espírito nós estamos sendo santificados, mantidos, animados, encorajados, permanecemos até o fim. Então é lindo, irmãos, a graça de Deus é a operação do próprio Deus, nos ajudando em todo o processo. Nós entramos com a dependência, nós entramos com arrependimento, que Deus nos ajuda, né, no dom do arrependimento, com a fé, que é dom de Deus, com a perseverança, que é dom de Deus. Com esses ingredientes, nós chegamos lá, até o fim, aprovados.
Não é uma maravilha, amados irmãos? Que Deus te abençoe em nome de